A história inicia apresentando o assassino Yuichi Kimura, cujo filho Wataru está hospitalizado. Kimura vê na televisão uma notícia sobre o roubo de uma cobra Boomslang, famosa por seu veneno mortal, retirada do zoológico. Apesar da gravidade da notícia, sua reação de irritação e frustração mostra que ele não parece se importar. Logo após, recebe a visita do pai, o velho, que o repreende por fracassar como protetor do neto. Ele recorda que quando Wataru foi empurrado do terraço, Kimura não estava lá para impedir. A repreensão pesa sobre Kimura, enquanto ele se prepara para sua vingança no centro de Tóquio. Paralelamente, conhecemos Katarina, outra assassina de aluguel, que nesse momento está cobrindo o trabalho de seu amigo e colega Carver. Katarina discute ao telefone com sua agente-chefe, Maria Biddle, sobre seu novo nome, pois sabe que não tem a sorte que Katarina significa. A falta de sorte ficou clara quando, em uma de suas últimas missões, ele precisou interromper uma chantagem política após um botão se suicidar caindo em seu carro, forçando Katarina a levá-lo rapidamente ao hospital. Enquanto se dirige para essa estação de Tóquio, Katarina esbarra acidentalmente em Kimura, que perde um par de chaves e um bilhete de trem. Só percebe a perda quando chega ao seu armário, momento em que usa suas habilidades manuais para abri-lo. Lá, encontra ferramentas para a missão, comunicador, pó sonífero e uma arma, mas opta por não usá-la, evitando conflitos imediatos. Nesse momento, o alarme do trem soa e Kimura e Katarina embarcam juntos no trem-bala. Enquanto Katarina procura seu assento, Maria explica a ela pelo transmissor que o trem tem 16 vagões e só para por 1 minuto em cada estação. A missão dela consiste em encontrar e roubar uma maleta de um dos passageiros. Perto deles, conhecemos outros 2 assassinos. Limon, obcecado por locomotivas e que chama mentirosos de locomotivas a Diesel, e Mandarina, seu parceiro de missão, tem uma relação quase fraternal. Kimura, após receber o bilhete com a confissão sobre quem empurrou seu filho, vai ao assento B04. Ao ver que é uma menina sentada ali, acha que deve ser um engano. Mas nesse exato momento, ela o eletrocutou com um taser, revelando que na verdade se trata de outro assassino conhecido como o Príncipe. Katarina segue sua missão e, após passar pelo vagão de Mandarina e Limão, encontra a maleta entre os pertences deles. Mandarina pede que Limão se cubra, pois as manchas de sangue em sua camisa são visíveis. Ao mesmo tempo, descobrem que o filho, seu alvo, acordou. Esse jovem foi sequestrado e está sob proteção de Mandarina e Limão, contratados por Morte Branca para protegê-lo durante a viagem. Limão e Mandarina começam a discutir, pois não conseguem concordar sobre o número de homens que mataram durante o resgate, enquanto Limão insiste que foram 16. Mandarina garante que foram 17. Enquanto discutem, a cena do resgate aparece. Ambos assassinos entraram no mercado de peixe e, após revisar os detalhes do confronto, recontam as mortes causadas por tiroteios, facadas em carecas, um duelo de katanas, explosões durante a perseguição e, por fim, a morte acidental de um civil inocente. Após recapitular os eventos, ambos concluem que foram 17 vítimas. Ao ouvir isso, o filho decide descer na próxima estação. Limão e Tangerina lembram que seu pai, a Morte Branca, é extremamente vingativo e pune quem o decepciona. Eles contam uma história sobre como, certa vez, Morte Branca cortou os 5 dedos da mão de um homem que pagou sua dívida com apenas 5 minutos de atraso. Diante da ameaça, o filho é forçado a ficar sentado, enquanto Limão e Tangerina o amarram firmemente. Logo depois, recebem uma ligação do empregador perguntando pelo filho e pela maleta, e descobrem surpresos que ela foi roubada. O empregador informa que eles devem descer em Kyoto, onde sua missão chegará ao fim. Limon, confiante de que agora com o filho podem ser perdoados, está otimista. No entanto, Mandarina explica a ele que a maleta continha 10 milhões de dólares. Para que Limão compreenda a gravidade da situação, ele conta a história de Minegishi, o antigo líder do submundo japonês. Mandarina relata que Minegishi era um mafioso impiedoso, conhecido por sua crueldade. Um russo chegou ao Japão e rapidamente ascendeu no crime, acumulando vitórias até se tornar conselheiro de Minegishi. Um dia, ele o traiu, atacou sua casa, atirou em sua cabeça e o matou para assumir a organização. Limon, confuso com o relato, pergunta a Mandarina por que a Morte Branca os contratou em vez de usar seu próprio pessoal de confiança.
Mandarina explica que, após perder a esposa em um acidente, a Morte Branca ficou ainda mais imprevisível e insano, escolhendo-os por causa da reputação deles, especialmente pelo trabalho na Bolívia, onde desmembraram corpos na selva. Sem alternativas, Limão e Mandarina veem que precisam recuperar a maleta para evitar consequências fatais. Porém, ao retornarem com o filho, descobrem que ele já foi morto. Para esconder sua morte, colocam óculos escuros nele para que ninguém note. Enquanto isso, Catarina se afasta do vagão de Limão e Tangerina. Ao notar o príncipe, decide não intervir e o deixa ir. Tudo parece estar indo bem para Catarina, que está prestes a descer na estação de Shinagawa, quando de repente é atacado pelo lobo. Para entender o motivo desse ataque, voltamos 26 anos no tempo até o México. Lá, quando ainda era apenas uma criança, o lobo ficou órfão. Desde então, viveu só, ganhando fama pelos assassinatos durante a guerra entre traficantes. Nesse contexto, ele conheceu sua esposa. Porém, no casamento, um garçom desajeitado impediu que o lobo bebesse o vinho envenenado, salvando-o e fazendo-o presenciar a morte dos convidados, incluindo sua amada. Com seus contatos, ele descobre o culpado e vai até a estação de Shinagawa, Japão, onde ao entrar no trem, vê Catarina e a esfaqueia sem pensar. Porém, Catarina se salva porque o golpe acerta seu celular. O lobo tenta esfaqueá-lo, mas Catarina bloqueia com a maleta e o imobiliza ao acertá-lo nas partes baixas. Ela pede uma pausa para conversar, pois diz que não o conhece. O lobo ignora e segue lutando, prometendo persegui-lo até matá-lo por seus atos nas terras do chefão El Saguaro. Em seguida, Catarina recupera sua maleta e sua sorte volta a agir, pois quando o lobo lança sua faca, ela ricocheteia e se crava em seu próprio coração, matando-o na hora. Enquanto tenta lembrar de onde o conhece, ele faz parecer um acidente por álcool. Quando Kimura acorda, o príncipe se apresenta e diz que recebeu esse nome porque seus pais queriam que ele fosse um homem. Para evitar reação, o príncipe revela ter um homem no hospital pronto para matar o Wataru caso ele não retorne em 10 minutos. Ele conta que soube dele ao vê-lo 2 dias atrás, entregando uma maleta para a Morte Branca, e pede que Kimura mate a Morte Branca por ele. Depois, o trem para e mais passageiros embarcam. No meio disso, Catarina continua avançando e reconhece Limão de uma missão em Joanesburgo. Para evitar problemas, ela muda de direção, mas um furry tenta roubar sua maleta e ela não consegue descer do trem a tempo. Ela retorna ao lobo e usa o celular para ligar para Maria. Ao citar o saguaro, ela recorda a missão no México e o lobo. E não só isso, pois logo em seguida, quando ela observa Mandarina, ela se lembra dele e de Limão do famoso massacre em uma missão na Bolívia. Catarina se esconde onde ficam as bagagens, e aqui ela ouve como o pessoal da Morte Branca está reclamando com Mandarina, porque ele desceu do trem quando ele parou, mas Mandarina corta dizendo que está tudo sob controle. Apesar disso, Catarina é descoberta, mas não identificada e se salva. Em seguida, quando Mandarina percebe a presença da princesa, ele pergunta sobre a maleta, ao que ela revela que Catarina a levou na direção oposta. Enquanto isso, Catarina chega até Limão, que já sabe que ele está com sua maleta. Para lembrá-lo, Catarina fala sobre Joanesburgo, onde ele atirou nela 2 vezes. Ela propõe devolver a maleta em troca de um pacto de paz. Limão diz que aceitaria se ele não tivesse matado o filho, pois acredita nisso. Catarina não nega, achando que ele fala do lobo. Assim, Limão deixa claro que acha que ele só espera o momento certo para matá-lo e fugir com a maleta. Usando o filho como distração, ataca. Por conselho de uma senhora, eles devem lutar de forma silenciosa. Limão tenta atirar, mas Catarina desvia. Mesmo dominado e após recarregar a pistola, Catarina se liberta e o nocauteia. Depois de preparar seu pó para dormir e constatar que o filho está morto, ela esconde sua arma e usa seu celular para ver que Mandarina está se aproximando. Ao sair, ele conta a Maria sobre a morte do filho da Morte Branca, como fez no casamento do lobo. E não é só isso. Ao trancar a porta, ele descobre que a cobra Boomslang roubada está em uma maleta. E vemos que, segundo seus cuidadores, o veneno dela causa hemorragias internas que saem pelos orifícios do corpo. Quando Mandarina retorna ao lado de Limão, descobre aliviado que ele não está morto, o que acalma seu coração e lhe permite continuar sua busca. Depois, para ganhar tempo, Catarina contrata um passageiro. Mais tarde, ao atirar na porta para avançar, Mandarina libera acidentalmente a Boomslang. Ao chegar, descobrimos que o passageiro, disfarçado de Catarina, usa fogos de artifício como distração e foge.
Logo depois, o príncipe acha a maleta escondida por Catarina e eles vão ao banheiro conversar a sós. É lá que Kimura a surpreende, disposto a matá-la, mas desiste quando ela lhe lembra que o Wataru está em grave perigo. Nesse momento, ele liga para o velho e, seguindo ordem do príncipe, informa que saiu do hospital após descobrir quem empurrou seu filho. Depois disso, o príncipe ordena que ele fique para tentar decifrar a combinação da maleta enquanto ela executa outra parte do plano. Mandarina volta com Limão, que conta saber que Catarina não matou o filho, pois conseguiu compreendê-la. Nesse momento, ambos recebem ordem para descer na próxima estação e verificar se tudo segue como planejado. Para não ser descoberto, Mandarina desce sozinho e engana assassinos japoneses ao fazer Limão mover o corpo do filho como se estivesse vivo. Após superar a prova, Limão encontra a Bumslang, mas não liga e continuam a busca, se separando. O príncipe, por sua vez, chega até o corpo do filho para verificar sua morte. Após confirmar o falecimento, ele cospe nele por algum motivo desconhecido e retorna para Kimura justamente no momento em que este abre a maleta. O príncipe coloca uma bomba na maleta e revela ter feito o mesmo com a arma de Kimura, planejando usá-lo como sacrifício para matar a Morte Branca. No banheiro, Maria conta a Catarina que Vespa, o assassino que usa veneno de Bumslang, está no trem. Ela lembra que esse mesmo modus operandi foi usado tanto no México quanto no assassinato de um famoso cirurgião. Ao ouvir, Catarina percebe que pode se salvar se achar o Vespa e entregá-lo a Limão e Tangerina. Nesse momento, ele é descoberto por quem seguiu seu sinal de sistema de posicionamento global. A batalha explode nos corredores. E mesmo no meio dos golpes, Catarina oferece entregar o Vespa, mas Tangerina se mantém firme em seu objetivo de conseguir a maleta. A luta pausa brevemente enquanto ambos aguardam a vendedora de lanches sair. Catarina aproveita o momento, compra uma bebida para se hidratar e também usá-la como arma improvisada contra seu oponente. Mandarina assume a liderança com uma chave de braço, mas Catarina aciona o botão de emergência, soltando a porta e deixando-os pendurados nela. Eles voltam ao trem e Mandarina quase arranca os olhos dela, mas atende o telefone antes. Ele recebe a ordem de que ele e Limão devem descer na próxima estação com a maleta, ou a Morte Branca matará todos a bordo. Assim, Mandarina resolve deixá-lo em paz, certo de que ele não está com a maleta. Enquanto Limão está longe, Catarina decide descer fingindo ser seu companheiro, levando uma maleta falsa para ganhar tempo. Tudo segue como planejado, mas Catarina, por descuido, digita a senha certa e abre a maleta, revelando a mentira. Após essa revelação, ambos precisam retornar rápido ao trem. Kimura implora ao príncipe para deixar o Wataru em paz, mas ela se recusa a mostrar compaixão. Limão chega perguntando por Catarina e uma mala prateada. Sem resposta, quase vai embora, mas retorna ao notar que o príncipe disse nunca ter visto nenhuma maleta, frase inédita para ele. De volta com Catarina, Limão revela a ela a localização da maleta. Na parada seguinte, ele tenta descer do trem, mas Mandarina o impede, já que ainda precisa de alguém para culpar pela morte do filho. Ao perceber isso, Catarina começa a distraí-lo e no momento oportuno o empurra para fora do trem justamente quando ele começa a se mover. Mandarina não desiste e corre atrás dele em alta velocidade. Desafiando as leis da física, ele consegue se agarrar ao seu oponente e, após uma série de golpes, quebra o vidro para conseguir entrar novamente no trem. O príncipe tenta enganar Limão fingindo inocência, mas falha. Limão então oferece a chance de revelarem o líder que ele irá atirar. Kimura lembra do filho, ganha coragem, aceita a culpa e leva o tiro. Enquanto o trancam e ele bebe a água adulterada, Catarina, Limão acha a arma na bolsa do príncipe e percebe seu erro. Mesmo tentando matá-la, ele adormece e o príncipe o mata sem hesitar. No corredor, Catarina acha o celular de Kimura enquanto o velho ligava. Após avisar que Kimura não está, ela checa a maleta agora no lugar, como o príncipe queria. Buscando mais informações, ela retorna ao corpo do lobo. Ao tirar a fantasia de pelúcia, conhecemos a Vespa e vemos que foi ela quem matou o filho minutos antes. Com as informações do lobo, Catarina lembra que a Vespa era a chefe no casamento e logo a vê disfarçada de comissária de bordo. Ela o culpa pela perda da Bumslang e o ataca. Quando vai injetar o veneno, Catarina se solta e muda de posição.
Ela exige a devolução da maleta e revela que foi contratada para matar o filho, com pagamento do resgate, mas não sabe quem a contratou. O Vespa acerta suas costelas, se livra da chave de braço e logo injeta o veneno. Vendo isso, Catarina decide se injetar também. Faltam 30 segundos para o veneno agir, e depois de esperar alguns segundos, ela pega o antídoto. Catarina se antecipa e faz ela injetar nele. Sem mais nada a fazer, o Vespa começa a morrer lentamente enquanto se arrasta xingando. Mandarina enfim acha o corpo de Limão. Ao vê-lo, não consegue evitar que as lágrimas escorram de seus olhos, pois ele tinha sido praticamente como um irmão para ele. Depois de se despedir, entregando seu colar como último tributo, ele toma a arma de Kimura, movido pelo desejo de se vingar de Catarina, a quem considera responsável pela morte de Limão. Pouco depois, Mandarina recebe uma ligação da Morte Branca, que já sabe de tudo e demonstra não se importar mais. Ele afirma que seu filho merecia morrer e não viu a maleta desde Tóquio. Além disso, ele informa que o espera na última estação para acertar as contas. Nesse momento, revela-se o motivo de o trem estar tão vazio. A Morte Branca comprou todos os assentos para evitar testemunhas. Após essa troca, Mandarina encontra o príncipe. Novamente, ela adota sua máscara de inocência e acusa falsamente Catarina de ser o responsável pela morte de Limão, um argumento que parece estar funcionando. No entanto, bem nesse momento, Mandarina descobre um adesivo de uma locomotiva a diesel colado nas costas do príncipe. Esse detalhe o faz perceber horrorizado que ela matou seu irmão. Ele está prestes a matá-la. Catarina chega, vê o príncipe chorando e decide defendê-la. Na luta, a bala rompe a artéria jugular de Mandarina, que morre por hemorragia sem conseguir avisá-lo sobre ela. O príncipe finge novamente e, ao dizer que a Morte Branca os espera em Kyoto, Catarina promete protegê-la. Quando o trem para, Catarina quer ir embora, mas o príncipe a convence a voltar fingindo que sua mochila está presa e teme ficar sozinha. O velho segue o sinal do celular até o trem, reconhece a voz dela e senta-se em frente a eles. Catarina evita problemas e pretende trocar de vagão. Ao levantar a mochila, ele é mordido pela Bumslang escondida, obrigando-o a ir ao banheiro para se livrar dela. A sós, o velho exige que o príncipe conte o que houve com seu filho e neto. É nesse momento que ele revela que deixou a enfermeira como guarda-costas de Wataru. E é então que descobrimos que ela matou seu companheiro antes que ele pudesse agir. Sem saída, o príncipe foge em busca de proteção, enquanto Catarina retorna, sobrevivendo graças ao antídoto e agora conhecendo a verdadeira natureza do príncipe. O velho conversa com Catarina e, ao descobrir seu nome, resolve contar sua história. Ele conta que já integrou o círculo de conselheiros que alertou sobre a ameaça da Morte Branca ao chegar em seus domínios. Seu aviso acabou sendo certeiro, pois pouco depois foram traídos pelo russo. No ataque, sua esposa morreu, mas o filho sobreviveu. Depois da tragédia, o velho se escondeu para planejar sua vingança. O velho acredita que Catarina chegou ali por destino e pede sua ajuda para enfrentar a Morte Branca quando ela embarcar no trem. Mas as surpresas não param por aí. Ao verificar o estado dos outros, eles descobrem que Kimura está vivo e ele fica aliviado ao saber que Wataru está a salvo. Limão acorda, mostrando que sobreviveu com seu colete à prova de balas e estava apenas desmaiado. Ao saber da morte do irmão, ele decide passar o amanhecer ao lado do corpo dele, entregando o adesivo de sua locomotiva favorita como um último ato de amor. Ao se reunirem novamente, a tensão explode em uma discussão. Limão deseja se vingar de Catarina, enquanto Kimura quer fazer justiça com Limão por ter atirado nele. É o velho quem, com calma, consegue acalmá-los, lembrando-os de que o verdadeiro inimigo deles é a Morte Branca. Com isso, todos se dispersam para executar seus planos. Ao chegar em Kyoto, a Morte Branca e seus assassinos embarcam no trem. A primeira pessoa que eles encontram é o príncipe, que na verdade é sua filha. Nesse momento, é revelado que a razão por trás de suas ações está no profundo ressentimento em relação ao seu pai, que sempre amou mais o irmão dela do que a ela. Com uma rapidez inquietante, a Morte Branca toma a arma dele e se prepara para atirar, sem saber que a pistola contém uma bomba interna. No entanto, para surpresa de todos, ele decide poupar a vida dela, frustrando assim o seu plano. Enquanto Limão se dirige à cabine de controle para tentar colocar o trem em movimento, os assassinos encontram o velho. Enquanto isso, Catarina sai para entregar a maleta e encontra a Morte Branca. Ao tê-lo diante de si, Catarina menciona que já sabe que foi ele quem reuniu todos no trem.
mas agora deseja entender as razões por trás de sua ação. A Morte Branca revela que sua esposa morreu devido a uma tentativa de assassinato contra ele, e que naquela noite ele não estava no Japão porque teve que ir pessoalmente resolver o massacre de seus homens que Limão e Tangerina fizeram na Bolívia. O atentado fez uma costela perfurar seu coração e só o melhor cirurgião poderia salvá-la. 2 dias antes, Vespa o assassinou. Além disso, planejou matar o filho dele, já que naquela noite a esposa dele saiu para tirá-lo da prisão. Em resumo, a Morte Branca diz ter reunido Catarina porque, segundo ele, matou a esposa dela usando o nome de Carver. Ao ouvir isso, enquanto Catarina tenta explicar que ele não é Carver, os capangas ativam a bomba ao abrir a maleta, que explode e o lança de volta ao trem. Nesse momento, Kimura também entra em ação e vemos Limão conseguir colocar o trem em movimento. Isso permite que o velho se liberte e elimine os capangas no telhado e quem mais surgir em seu caminho, até que a Morte Branca aparece para enfrentá-lo. Após lembrar da família, o duelo de katanas inicia. Após trocas de golpes, a Morte Branca o domina e quase o degola com sua katana. Mas ele não vai morrer assim, pois vemos que ao mesmo tempo Catarina se reúne com Limão, que não sabe como parar o trem, e enquanto ele procura uma maneira, Limão enfrenta os capangas com chutes voadores e os parte ao meio, usando o teto a seu favor. Em um momento, Catarina encontra no manual como frear, mas logo perde o manual, justamente quando o trem colide com outro nos mesmos trilhos. A batalha os aproxima como amigos, com Limão pedindo desculpas por atirar nela e Catarina por matar Mandarina. E quando de repente um assassino se levanta disposto a matá-lo, Limão decide empurrá-lo com o corpo todo para evitar isso. Isso leva a Morte Branca a trocar a katana por uma arma, seguindo os costumes de sua terra e usando um jogo mortal semelhante à roleta russa. O primeiro tiro é destinado a ele mesmo e ele sobrevive, porém, quando está prestes a fazer a segunda tentativa no velho, graças à intervenção de Catarina, o trem se move o suficiente para frustrar seus planos. Nesse momento, Kimura encontra uma garrafa de água, um objeto que esteve presente de várias formas ao longo de toda a história, desde a máquina de venda automática até as mortes, e que finalmente é usado contra a Morte Branca. O plano funciona, o velho se levanta e com sua katana mata o russo, realizando sua vingança. O trem diminui a velocidade, mas ao fim do percurso, sem trilhos, colide com as paredes da estação terminal. Após o violento descarrilamento, revela-se que Catarina sobreviveu, mas não está sozinho. A figura da Morte Branca ainda permanece de pé, pronta para acabar com ele. É nesse instante que Catarina, com uma calma tensa, finalmente revela que ele não passa de um substituto de Carver, que foi obrigado a se afastar devido a uma doença grave. No entanto, a Morte Branca quer matá-lo do mesmo jeito. Quando o revólver emperra, ele usa a arma da filha, fazendo sua cabeça explodir. Tudo parecia terminado, mas a princesa surge querendo matar todos, pois enlouqueceu, até ser atropelada por um caminhão de tangerinas. Depois, Maria chega ao local e ao ver que ela veio resgatá-lo, Catarina não consegue evitar chorar de felicidade. E antes de irem embora, sua sorte volta a agir, destruindo o carro antes que eles entrem. Antes de terminar, vemos que Limão sobreviveu à queda e roubou o caminhão de tangerinas usado para atropelar o príncipe.